Parâmetros importantes. Os parâmetros abaixo são importantes para o processo de leitura dos dados do arquivo XML e da respectiva gravação nas tabelas do TMS Proteus. MV Progen define o código do produto que será utilizado quando o MV PRD-DIV estiver habilitado. MV INSCI EDI. Se habilitado, este parâmetro irá fazer a busca no cliente pelo CNPJ mais inscrição estadual. MV INPE emite. Se habilitado, no processo do XML ocorrerá a gravação dos dados na tabela SA1 clientes. MV PRD item. Considera o valor total da nota fiscal na importação do XML. MV PRD DIV define se poderão ser informados diversos produtos nas rotinas de gestão de transporte. Para a importação do XML, se estiver ativo, importa todos os produtos da NFE. Caso contrário, importa apenas o primeiro. MV CGC Tran. Parâmetro para ignorar se a tag TRANSP da NFE será validada junto com o CGC da transportadora no cadastro de filiais do SM0. Em relação ao parâmetro MV-CGC-TRAN, é possível importar um arquivo XML mesmo que nele não exista o grupo de tags transporta, que são essas tags, ou então que neste grupo as tags estejam preenchidas com informações diferentes daquelas que constam no cadastro de filial onde está sendo efetuado o processamento de importação do XML da NFE. Importação do XML com crítica. Faremos agora a demonstração do processo de importação de um arquivo XML de NFE, onde ocorreram algumas críticas. Seguem os passos. Primeiro, grave na pasta XML New o arquivo do tipo XML que contém os dados de uma nota fiscal eletrônica. XML New, arquivo. Certifique-se que o scheduler e o agente estão com o status iniciado. Certifique-se que existe um agendamento para a data em que o processamento da importação será efetuado. Observe a data e o status. Aguarde até que a pasta XML NFE New esteja vazia. This folder is empty. Acesse a pasta XML ERR. Se houver um arquivo, significa que ocorreu um erro no processamento deste arquivo. O arquivo que estava nessa pasta apresentou um erro e por isso ele foi gravado na pasta de erro. Acesse o módulo Siga TMS, menu EDI. Clique na opção NFs não importadas. Na tela inicial, o sistema apresentará todas as notas que não foram importadas devido a alguma crítica. Esta rotina tem as seguintes funcionalidades. Mais informações. Quando o usuário posiciona o cursor numa linha qualquer do browser e clica na opção Mais informações, o sistema abre uma tela apresentando a crítica que ocorreu enquanto o sistema efetuava a leitura dos dados do arquivo XML e tentava gravar as tabelas do TMS Proteus. Nas colunas Motivo e Detalhe do erro, o sistema apresenta o motivo e os detalhes que impediram a gravação dos dados do XML nas tabelas do TMS Proteus. Nos demais campos, o sistema apresenta informações que podem ajudar o usuário a localizar o registro que apresentou a crítica. Função Reprocessar. Quando o usuário marca uma linha, primeira coluna do browser, clicada, e clicar na opção Reprocessar, o sistema retira o respectivo arquivo da pasta XML ERR e efetua a sua gravação na pasta XML NFE New, a fim de que o mesmo seja reprocessado. Função Visualiza XML. Quando o usuário posicione o cursor numa linha qualquer do browser e clica na opção
Visualiza XML, o sistema abre uma janela do navegador de internet apresentando os dados desse arquivo. Exemplo de críticas e as respectivas correções. Ao importar a nota 63827, o sistema apresentou o detalhe: não encontrado serviço que seja utilizado pelo EDI no contrato do cliente. Para corrigir este erro, é necessário acessar o contrato de cliente devedor e selecionar um serviço de negociação para que seja utilizado pelo EDI, preenchendo o campo EDI-TMS com o conteúdo SIM. Serviço de negociação 16, EDI-TMS SIM. Segundo exemplo de crítica. Ao importar a nota fiscal 63827, o sistema apresentou o detalhe relativo ao código da embalagem. Para corrigir este erro, é necessário cadastrar o tipo de embalagem descrito no XML, na tag UCOM, na tabela MG Tipos de embalagem da tabela SX5 Tabelas. Tonel. Importação do XML sem crítica. Quando a rotina de importação do XML das notas fiscais consegue validar o arquivo gravado na pasta XML-NFE new, o sistema efetua a gravação dos dados na tabela DE5 Notas Fiscais do TMS Proteus. No exemplo abaixo, o arquivo importado refere-se à nota 63828 e sua chave é esta. Uma vez que os dados do arquivo XML estejam gravados na tabela DE5 Notas Fiscais, é possível utilizar estes dados na rotina TMS A050 Documento de Cliente, conforme demonstrado no vídeo que apresentaremos em seguida.